Olá para todos. A gente viu um sumário que a gente fez na aula anterior. Se eu der o seno de um ângulo x e der o cosseno desse ângulo, eu tiro todas as outras funções trigonométricas. Esse x aqui é um ângulo em radianos, né? Ele pode estar em qualquer quadrante, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Eu estou dando o seno desse ângulo x e também o cosseno desse ângulo x. Dado o seno e o cosseno, eu consigo tirar todas as outras funções. A tangente de x, basta que você divida o seno pelo cosseno. A cotangente é o inverso da tangente, né? Então é cosseno dividido por seno. A secante de x, você vai inverter o cosseno, certo? E a cossecante de x, você vai inverter o seno. Então, tendo o seno e o cosseno de um ângulo x, eu encontro as outras funções trigonométricas, certo? Observe que o sinal de todas elas é determinado pelo sinal do seno e do cosseno, certo? O sinal da tangente depende do seno e do cosseno. Da cotangente também depende do seno e do cosseno. O sinal da secante é o mesmo sinal do cosseno, certo? Onde cosseno é positivo, secante é positiva. Onde cosseno é negativo, secante é negativa. Sinal da cossecante, o mesmo sinal do seno, certo? Você pode também dar o seno do ângulo x ou o cosseno e dar o quadrante. Ou seja, eu não dou agora o seno e o cosseno, eu dou um dos dois, ou um ou outro, mas dou o quadrante, certo? Digamos que eu dei o seno e o quadrante. Que quadrante é esse? O quadrante que está meu ângulo x, certo? Agora eu vou dar o seno e o quadrante que está esse ângulo x. Se você usar essa fórmula aqui, dado o seno, você consegue tirar o cosseno, né? Mas observe que aqui você pode ter dois sinais, o positivo e o negativo. Qual o sinal correto que eu vou pegar? Vai depender do quadrante. Daí a importância de você ter o quadrante. Ou seja, se eu der o seno, com essa fórmula aqui, eu tiro o cosseno, certo? Mas eu não vou saber o sinal correto se eu não der o quadrante. Em que quadrante está o ângulo x? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto, certo? Então, dou o seno e digo quadrante, eu consigo achar o cosseno com o sinal correto, certo? Depois que eu sei o seno e o cosseno, eu tiro as outras funções trigonométricas, certo? Então, resumindo, uma outra possibilidade, você dá o seno ou o cosseno e dizer em que quadrante está o ângulo x. Não, dei o seno, com essa fórmula aqui eu tiro o cosseno. Mas eu só sei o sinal correto, se é mais ou é menos, se eu souber o quadrante que está esse ângulo x. Depois que eu sei o cosseno e o seno, eu descubro as outras funções trigonométricas, certo? Vamos ver aqui o exemplo. Esse probleminha aqui, onde está o cursor. Aqui eu tenho, no problema eu tenho o ângulo x, que está no segundo quadrante, certo? Observe que encontra o círculo aqui no ponto A, segundo quadrante. Então, o quadrante é dado e o cosseno desse ângulo também é dado. Esse cosseno de x é menos 0,43, certo? Então, eu dei o quadrante que está o ângulo x, segundo quadrante, e dei o cosseno, essa setinha que aponta para a esquerda, menos 0,643. E eu quero que você ache as outras funções trigonométricas. Ache o seno, tangente, cotangente, com a informação dada. Eu digo o quadrante que está o ângulo, segundo quadrante, e dou o cosseno desse ângulo, essa seta horizontal. E peço as outras funções trigonométricas, seno, tangente, cotangente, certo? Vamos ver aqui. Com essa fórmula aqui, ó, onde está o cursor, você tira o seno, se souber o cosseno, certo? A gente passa o cosseno para o outro lado, 1 menos cosseno ao quadrado, ó, depois tira a raiz. Isso porque o seno está ao quadrado, né? Tira a raiz. Só que você tem dois valores possíveis para o seno, o positivo e o negativo. Certo? Então você fica seno de x é igual mais ou menos raiz, o cosseno troca por 0,643, dado do problema, certo? Informação dada. Faz essa continha aqui, você tem dois valores possíveis para o seno, mais 0,766 ou menos 0,766, porque é um sinal mais e outro sinal menos. Qual é o valor correto do seno? O sinal positivo ou o sinal negativo? Daí a importância de a gente dar o quadrante, ó. Eu disse que o ângulo x está no segundo quadrante. No segundo quadrante, observe que o seno é positivo. Essa setinha que aponta para cima. Eu projeto o ponto A na vertical, no eixo vertical. Essa seta que aponta para cima é que é o seno do ângulo x. Se aponta para cima, então é positivo. Então você vai usar o valor positivo, certo?
Então, eu estou no segundo quadrante, então o valor do seno é mais 0,766, positivo, certo? Aí você tira agora, dado o cosseno e descobrindo o seno, você tira a tangente. Tangente de x divide o seno pelo cosseno, certo? O seno eu acabei de descobrir, 0,766, e o cosseno é dado do problema, 0,643, certo? Então, a tangente de x dá menos 1,191, porque menos, mais com menos, dá menos, né? Uma divisão. Tá? A tangente é negativa, esse número aqui, ó. Tangente do ângulo x. Cotangente, você vai inverter a tangente. Certo? 1 sobre a tangente que eu acabei de descobrir, certo? Mais com menos, dá menos, né? Observe que o sinal da tangente é o mesmo sinal da cotangente, né? Ambos negativos, né? Então, a cotangente de x é esse número aqui, ok? Secante, você vai inverter o cosseno. Quanto é o cosseno de x? Informação dada no problema, 0,643. Mais com menos, dá menos. Então, a secante de x é menos 1,555. Observe que o sinal da secante e o do cosseno é o mesmo, ambos negativos, né? Cossecante, você vai inverter o seno. O seno a gente achou, mais 0,766, certo? 1 sobre esse número aqui dá 1,305. Essa aqui é a cossecante de x, certo? Observe que a informação dada no problema é que meu ângulo x está no segundo quadrante, certo? Por que é necessário dizer qual quadrante? Dado o cosseno. A questão é que você pode ter mais de um ângulo, certo? Com o mesmo cosseno. Observe que o ângulo que para no ponto A, o ângulo x, tem cosseno 0,643, a setinha apontando para a esquerda, é o cosseno. O ângulo em vermelho que para no ponto B tem o mesmo cosseno, a mesma seta em vermelho. Então, repetindo, o ângulo que para no ponto A, no segundo quadrante, e o que para no ponto B, no terceiro quadrante, tem uma coisa em comum. Eles têm o mesmo cosseno, que é essa seta apontando para a esquerda. Mas não tem o mesmo seno nem a mesma tangente, certo? Daí a importância de que, se eu quero achar as funções trigonométricas, as outras, e dou apenas o cosseno, eu tenho que dizer qual o quadrante. Porque eu tenho dois ângulos diferentes, dois quadrantes diferentes, dando o mesmo cosseno. E dando senos, tangente e cotangente diferentes, certo? Aqui, ó, pronto. Aqui geometricamente, vamos ver o seno e o cosseno desse ângulo que para no ponto A, que para nesse ponto aqui. Como é que você acha o cosseno? O cosseno é essa projeção aqui na horizontal, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui é o cosseno de x, que é dado do problema, ó, 0,643. Negativo aponta para a esquerda. Essa seta vertical é o seno de x, 0,766, positivo. Positivo porque o ângulo está no segundo quadrante, certo? A tangente e a cotangente. Você prolonga esse raio aqui, ó, que passa pelo ponto A. Está aqui o tracejado, ó, prolonga nos dois sentidos. Onde eu encontrar o eixo vertical, esse eixo aqui, ó, o eixo das tangentes, eu vou ter a minha tangente. A tangente de x é esse comprimentozinho aqui, ó, dessa seta. Aponta para baixo, portanto é negativa. Tangente de x, menos 1,191. Seta apontando para baixo, em cima do eixo das tangentes. Negativo, certo? Porque o ângulo está no segundo quadrante. Cotangente de x, no segundo quadrante. Essa setinha aqui apontando para a esquerda. Negativo, porque eu estou em cima do eixo das cotangentes, mas apontando no sentido negativo, apontando para a esquerda. Então, esse tamanho aqui é a cotangente, 0,840, certo? Secante e cossecante desse ângulo x no segundo quadrante. A secante, como é que você acha? Você traça aqui, pelo ponto A, você traça uma reta tangente ao círculo, que corta o círculo em um único ponto, certo? Observe que essa reta em vermelho, reta tangente, é perpendicular ao raio. Onde encontrar o eixo horizontal, vai lhe dar a secante. A secante é esse tamanho aqui, ó. Observe que aponta para a esquerda, portanto é negativo, certo? E é maior que 1, né? É maior que o raio do círculo, certo? Aponta para a esquerda, negativo, menos 155. Então essa seta aqui é a secante. Cossecante, onde a reta em vermelho corta o eixo vertical, certo? Corta nesse ponto bem aqui, ó. Então essa alturazinha aqui, certo? Da seta na vertical é a cossecante de x, 1,305, certo? Então secante, essa seta aqui, cossecante é essa aqui, certo? Bom, e se o ângulo que eu tivesse atrás
não tivesse no segundo quadrante, tivesse no terceiro, em vez de parar no ponto A, ele parasse aqui no ponto B, ele continua tendo esse cosseno aqui, ó, esse cosseno, ó, 0,643, que é essa setinha aqui, ó. Continua tendo o mesmo cosseno, certo? Mas ele está agora no terceiro quadrante. O ângulo X está no terceiro quadrante, ou seja, no ponto B. Quais são as outras funções trigonométricas? Certo? Seno, tangente, cotangente. Observe que no ponto B, o seno, agora, onde está o cursor, ó, você vai pegar o seno negativo. Certo? Ao chegar aqui, ó, a importância de eu saber o quadrante. Eu estou agora no terceiro quadrante. Ó, o ponto B está no terceiro quadrante. Certo? Que sinal uso? Mais ou menos. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então aqui o seno do ângulo que para no ponto B. Ó, seta apontando para baixo. Portanto, negativa. Certo? Então, você vai usar o seno menos 0,766. O cosseno é dado do problema. Menos 0,643. O seno, eu uso o valor negativo. Porque eu estou no terceiro quadrante. E as outras funções? Tangente, cotangente. Tangente eu divido o seno pelo cosseno. O seno no ponto B, terceiro quadrante, é negativo. O cosseno é negativo também. Menos com menos dá mais. Tangente de x é positiva. Faça essa continha aqui, dá 1,191. Pronto, achei a tangente, certo? Vamos ver aqui, graficamente, seno, cosseno e tangente aqui no terceiro quadrante. Para terminar aqui essa questão. Aqui está o ponto B, ó. O ponto B, aqui no terceiro quadrante, né? Como é que você acha o cosseno? Projeta o ponto B, que está no terceiro quadrante, que equivale ao ângulo X, né? Você projeta no eixo horizontal. Essa setinha aqui é que é o cosseno, negativo. Mas isso é dado do problema, que o cosseno é negativo, né? Aponta para a esquerda. O seno é essa setinha aqui, apontando para baixo. Negativo. Negativo, aponta para baixo, né? Tá aqui o seno é negativo, certo? A tangente. Você pega esse raio aqui, que para em B, prolonga esse raio. Tá aqui o tracejado, ó, até encontrar o eixo das tangentes e das cotangentes. Encontrou o eixo das tangentes bem aqui. Essa seta vertical aqui é a tangente do ângulo X, que está no terceiro quadrante, certo? 1,191. Seta apontando para cima, portanto, tangente positiva, certo? Cotangente. A cotangente basta que você inverta a tangente. Se você inverter 1,191, você vai encontrar 0,840. Positivo. Positivo, então, essa setinha que aponta para a direita. Se aponta para a direita, positivo. Então, esse tamanho aqui, ó, onde está o cursor, é a cotangente de x. Certo? Sinal positivo, porque aponta para a direita. Então, esse tamanho aqui é a cotangente. E essa alturazinha aqui, esse tamanho dessa seta, é a tangente. Secante e cossecante. Ângulo X no terceiro quadrante, que para no ponto B. Você traça uma reta tangente ao círculo, passando por B, essa reta em vermelho. Onde encontrar o eixo horizontal, lhe determina a secante. Então, essa seta aqui é a secante, ó, do ângulo X no terceiro quadrante, certo? Portanto, observe que a secante ela é negativa, ó, negativa, certo? Apontando para a esquerda, seta apontando para a esquerda. Cossecante, essa seta aqui, ó, é o inverso do seno, né? Só inverter o seno. Negativo também, aponta para baixo, né? Aponta para baixo. É o tamanho dessa seta aqui, ó. Observe que o seno é negativo. Se eu inverter o seno para achar cossecante, também dá negativo, certo? O cosseno é negativo. Se eu inverter o cosseno para achar secante, também dá negativo. Então aqui tem secante, seta apontando para a esquerda, cossecante, seta apontando para baixo, certo? Do ângulo X no terceiro quadrante.